E agora, gente, a gente vai pegar a mesma redação para a gente trabalhar a estrutura dentro daqueles valores que a FCC sempre cobra de vocês, que é exatamente a execução do gênero, né, no caso de dissertação, a atenção, progressão, né, são os elementos de coerência, que é progressão e encaminhamento, e a coesão, tá? A gente já falou um pouquinho sobre coesão, a gente já falou quase sobre coesão no vídeo anterior, mas eu vou falar agora sobre a questão do gênero dissertação. Você sabe que na dissertação, atenção, você precisa fazer o quê? Você precisa não só adotar uma postura, é claro que você tem que adotar uma postura, né? Se posicionar, né? Apresentar um posicionamento, tá bom? E você precisa também, de posse desse seu posicionamento, apresentar elementos de defesa. Mas a banca não quer qualquer defesa, ela quer defesa, vocês já viram lá no critério de conteúdo, que é defesa baseada em senso crítico. Então não adianta tirar da manga, né, da ideia, do coração, aquilo que pensa. Você tem que estudar a sua redação. E hoje a gente tem que ser muito sincero, as pessoas que tiram notas boas na FCC são pessoas que de fato não só estudam, praticam, fazem e refazem suas redações, procuram avaliar as aulas de correções comentadas, isso é muito importante. Bom, vamos primeiro então analisar se esta redação, primeiro sem se preocupar com o conteúdo, a gente vai analisar se ela adota, se ela é uma dissertação. De que modo esse examinador lá da FCC vai julgar se a sua redação é uma dissertação? Primeiro, introdução. Eles querem saber se você vai se posicionar. Então vamos lá. O ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, o que consiste na ação dos indivíduos para benefício de um coletivo social, ou seja, de um todo social. Tá? Essa ideia aqui representa algum posicionamento seu? Não, essa ideia é de Durkheim, tem nada a ver com você. Então não é quando você coloca um teórico que você está se posicionando. Essa ideia é do teórico, não é sua. Tá bom? Quando você vem desta forma aqui, ou contrariando a ideia dele, ou concordando com a ideia dele, aí sim a redação é sua. Então, fechado o primeiro aspecto dissertativo. Tal ideal, no entanto, diverge do respeito à diversidade, porque desconsidera a singularidade, cria estereótipos e impede a negociação de direitos. Então, quando você trouxe esse no entanto, eu entendi o seu posicionamento. Ou você concorda com a ideia do Durkheim, porque você partiu de um conceito, não é? Ou você discorda. Então, olha só, eu já entendi aqui o seu posicionamento, tá? É claro que depois que eu vou explicar conteúdo, eu vou explicar por que essa redação começou desse jeito. É uma dica, nós vamos ter outros modelos, né, no curso. Como começar de forma diferente. Aqui nós começamos de um conceito, nós vamos aprender a começar do acordo, vamos aprender a começar com posicionamento já de uma vez em face do tema. Tem gente que gosta de ser bem objetivo. Perfeito. Mas é porque essa daqui me deu o último 100 na FCC, então uma redação que comece com conceito, aí eu gosto de repetir aquilo, né, gente? Jogar em time que tá ganhando. Não é que os outros inícios sejam ruins, não é isso. Tá certo? A gente já teve notas excelentes nos outros. É porque eu peguei o último, tá? Então, continuando. Não é nem a última redação, acho que foi o TRT de São Paulo, TRE de São Paulo, ano passado, final do ano passado. Então vamos lá. Agora, analisando o segundo aspecto, os mecanismos de convencimento, né? Mecanismos de defesa. Então, ó, mecanismos de defesa do ponto de vista, ou seja, do seu posicionamento. Esses mecanismos eles vão aparecer no correr do texto. Veja que o Durkheim lá em cima ele não é mecanismo de defesa, ele só me traz um conceito do qual vamos colocar na condição de redatora, discordei, né, desse conceito, e agora eu vou partir para o meu ponto de vista e vou reafirmar o meu ponto de vista. Por uma questão de coerência, se eu comecei com o Durkheim, que é um teórico, eu naturalmente vou adotar o quê? As estratégias argumentativas à mesma altura. Porque não adianta eu começar com Durkheim e Durkheim adotar estratégias argumentativas com base em fatos ou simplesmente em exemplos. É bom que eu balize sempre na mesma
no mesmo mecanismo de combinação. É isso que vai indicando a pessoa perto dos 100 pontos, entendeu? Da totalidade de pontos de uma discursiva. Ou de 10 pontos, depende de quanto vale a sua discursiva. Então, gente, é dessa forma. Se eu comecei com um elemento, um teórico de uma postura filosófica para conceito, então eu tenho que trazer pelo menos teórico de postura filosófica para poder debater. Porque senão o debate, na equação da argumentação, o debate fica menor. Você tem um argumentador aqui, não é? Você tem outro argumentador aqui. Por exemplo, no Brasil nós não temos, mas nas universidades francesas você tem concursos de retórica. Então, toda vez que um aluno vai se preparar para o debate, o que, que ele faz? Ele observa o discurso que o colega travou e ele precisa trazer, os jurados vão prestar atenção a isso, ele precisa trazer para o debate, no mínimo, a mesma estratégia. É claro que ele tem que trazer a mais. Então, por exemplo, eu espero aqui nesta redação que o debatedor me traga o argumento de autoridade, assim como porque ele discordou de um argumento de autoridade que é do Durkheim. Espero que ele me traga, por exemplo, exemplos ou números, sempre a mais, certo? Sempre elementos a mais. Ou que na sua argumentação, na sua contra-argumentação, né, derrubando aquele primeiro conceito, que ele possa me trazer pelo menos uma variedade. Olha, eu trouxe debatedores não só culturalistas, mas vou trazer também do seu tempo, Durkheim, entendeu? Aí quando o cara vai lá, por exemplo, na escola de Frankfurt, pega um debatedor, por exemplo, que é da mesma época do Durkheim, mas não necessariamente da mesma escola, ele fala, olha, é como se ele falasse, é lógico que ele não vai falar isso, mas é como se ele falasse, não é? Assim a gente interpreta. Olha, eu não só trouxe um debatedor culturalista, que é do meu tempo, para dizer que o seu tempo estava errado, mas eu trouxe do seu próprio tempo um debatedor contemporâneo do próprio Durkheim e ele mostra que ele está errado. É isso que tem que prevalecer na redação. É claro que aí, de repente, você arregala os olhos e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso numa redação da Fundação Carlos Chagas? Calma, cara, calma. Tudo depende da forma como você vai iniciar. Ora, se você iniciou, né, a sua argumentação a partir de um filósofo, pronto, tá lascado. Você vai ter que argumentar na mesma altura. Se você iniciou a sua redação a partir do acordo, o que é o acordo? O acordo é o ponto de vista social, é o senso comum. É o senso comum. Você iniciou com relação ao acordo e se posicionou contrário ao acordo, os seus argumentos eles podem ser baseados em fatos, exemplos. Por quê? Porque o acordo é o senso comum, aí você pode mostrar o fato, o senso comum é opinião. Opinião, você mostra o fato é maior do que a opinião. Tá? O fato bem conduzido ele é maior do que a opinião. Então, a sua balança tende a subir. Tá certo? É claro que você pode trazer que o acordo sendo balizado, por exemplo, com argumento de autoridade, pode, aí tu tá dando até um salto, né, expressivo. Mas você trouxe fatos, bacana, não é? Se você já de cara deu o pontapé chutado e não tem nem contra-argumentação, ou seja, existe só o seu posicionamento e os seus argumentos, você pode trazer qualquer tipo de argumento. Entendeu qual é a questão? Certo? Existem pessoas que querem passar no concurso, guarde isso que eu vou falar para vocês. E existem pessoas que querem passar com a maior nota possível no concurso, ou seja, são as pessoas que querem estar em primeiro lugar. As pessoas que querem estar em primeiro lugar, naturalmente, são as que vão dar a braçada maior no mar, nesse mar de possibilidades. Então elas já começam daqui de cima. Mas não quer dizer que você esteja desmerecido em relação a ter que começar um pouco mais abaixo. É que você vai adotando estratégia conforme o seu inimigo, conforme a apresentação que você deu para sua redação. E é assim que a gente trabalha, não é? Ora, se você começa com um posicionamento de senso comum para você derrubar, você precisa de menos armas para derrubar. Se você começa com o seu próprio posicionamento, você só tem que dar sustentação para o seu posicionamento. É claro que você pode não conseguir 100% da nota. Se houver entre você, né, naquele grupo, naquele pacote que o examinador está avaliando, pessoas que começaram lá de cima. Por isso que quando eu falo dos meus cursos, o aluno fala assim, Júlia, você pode trazer uma redação nota 100 para mim?
Aí eu explico para ele, mocinho, mocinha, depende do concurso público. Por quê? Porque quando a gente olha, né, igual eu falei para vocês, eu recebi mês passado uma mensagem de um aluno, acho que foi sobre o Ministério Público, não sei se foi de Pernambuco, do Piauí, já não lembro mais, gente, é muito concurso na minha cabeça. O aluno falando, professora, olha, eu achei que eu não era capaz, mas eu passei, eu tirei excelente nota. Tipo, o cara tinha tirado os 95% na discursiva dele, tá? Pro cargo dele. Quando eu pego a discursiva dele e eu vou comparar, por exemplo, com uma discursiva de um aluno, de uma aluna, né? Nossa, aqui que foi não sei se foi TRS São Paulo, gente, eu tô cabeça cansada. Ou TRS São Paulo, ou TRT São Paulo. Aí essa menina me faz uma redação baseada em Michel Foucault. Começa desta forma. Ou seja, ela começa do suprassumo da laranja. Quando eu pego essa redação dela e a dele, elas não têm o mesmo nível. Se ela está no concurso dele e, por acaso, ela está no mesmo pacote de redações que serão examinadas por o mesmo examinador, ela naturalmente representa um risco para os demais concorrentes. Então não é só pensar em fazer uma boa redação, é pensar a melhor estratégia. Por isso que eu falo para vocês, quem faz concurso precisa pensar o seguinte, o que quer? Aí eu quero a melhor nota. Melhor nota começa por cima. E começar por cima isso quer dizer o quê? Assistir a todas as aulas do curso, anotar tudo que puder, escrever e reescrever sua redação para você mesmo quantas vezes for necessário, entendeu? Dialogar, né? A gente tem um canal aí no WhatsApp, eu não vejo... Olha, tem um aluno que manda pergunta sobre a introdução dele. Júnior, eu fiz essa introdução, dê uma olhada, eu vou lá e respondo. É muito mais fácil a gente atender quem quer, entendeu? Do que quem é passivo. Então a gente tem que ter esse foco, tem que ter essa garra, tem que ter gosto, entendeu? E gosto significa você se desligar do mundo. Você precisa se desligar do mundo para produzir o seu melhor texto, tá? Para você passar no concurso. Desligar o seu celular mesmo. Sentou para estudar? Cara, que interessa quem vai mandar mensagem para você? Não soma. O concurso é uma escolha só sua, é uma responsabilidade só sua. Não põe a culpa no mundo. É só sua. Quem se inscreveu foi você. Quem quer fazer é você. Ah, mas é quem quer ser obrigado a fazer. Não, você não é obrigado porque você pode fugir de casa, tá bom? Então, quer dizer, você pode virar hippie, pode virar qualquer coisa nessa vida. Mas se você está fazendo concurso, a responsabilidade é sua. E aí tu tem que ter garra. Júnior, não tenho força. Desligue-se do mundo. Guarda isso que eu tô te falando. Desligue-se do mundo. Porque é o mundo que te enfraquece. Bom, eu já falei sobre isso aqui. Depois eu entro mais nessas questões aí de autoajuda. Mas preste atenção. Ideal de sociedade. Então, o cara se posicionou atiçando Durkheim. Estamos ainda avaliando o quesito número 1 de estrutura. Quesito número 1 de estrutura. Certo? Então vamos lá. Estou avaliando por enquanto isso aqui. E aí, gente, nós temos o seguinte, ó. Preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade dos indivíduos. Ponto. Isso aqui é o ponto de vista de quem escreve. A pessoa vai buscar uma base. Onde ela foi? Charles Taylor. Ela estudou no curso, traz Charles Taylor para aqui. Charles Taylor que me deu grandes felicidades em 3, 4 concursos públicos em seguida na FCC. Não só na FCC, a FGV também. Nesse sentido, a defesa da igual dignidade para todos, como postula Charles Taylor, né, desconsidera a singularidade dos indivíduos. Aqui deveria ser a identidade, né, para mudar um pouquinho. É que eu falei, repetição de palavra, quando eu estava corrigindo expressão, tem repetição que é válida, tem repetição que é bola fora. Então, o aluno trouxe aqui. E ele vai explicar um pouco melhor essa questão. Na concepção de Taylor, a ideia de igualdade traz consigo uma visão homogeneizante, impeditiva do advento de políticas específicas de gênero e de raça, de correção de igualdades históricas. Então veja que o aluno pega exatamente essa ideia, vai adotar palavras-chave, nós vamos ter no curso, né? Vou dizer para vocês assim, um grupinho de palavras-chave que eu gosto de ver na redação de vocês porque faz toda a diferença. Ao invés de falar assim, uma visão de dominação, tu fala visão homogeneizante, lugar de dominação, tá bom? E aí,
querendo bater mais na ideia de Durkheim, ele vai lá em Eduardo Said, né, para poder reforçar, dizer o seguinte: olha, essa visão contemporânea é tão importante que nós temos mais pensadores que derrubam essa ideia de generalização de suspensão coletivo. Essa compreensão de igualdade fere o respeito à diversidade, pois se disseminam visões estereotipadas do outro. Ao estudar modelos de compreensão do Ocidente, que o Ocidente tem do Oriente, Eduardo Said demonstra, por exemplo, como a construção desses estereótipos serve à pretensão de subjugação de uma cultura pela outra. Em vez de falar dominação, ó, show, subjugação de uma cultura pela outra. Ponto. Aí ele vai num exemplo. Islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação. Perfeito. Tá? Aqui, repetição para fins de coesão, você já sabe que pode. Né? Então, vamos lá. Olha, e aí não satisfeito em apenas apresentar pensadores, né? O aluno quer bater mais, ele vai trazer o chamado argumento de prova concreta, que é o argumento mais forte. Na teoria da argumentação, né, quando você vai, por exemplo, a Schopenhauer, né, você vai a Perelman e Tchequev, que são autores importantíssimos da teoria da argumentação. Ô, gente, se quiser comprar esses livros, vou dar uma dica: compre depois do concurso, porque eles são muito difíceis de serem lidos. Né? Schopenhauer nem tanto, mas Perelman e Tchequev você vai gastar dinheiro no momento à toa. Bom, depende da sua disponibilidade para ler. Mas preste atenção, quando você trabalha essa questão, tá, da prova concreta, a prova concreta são os dados numéricos que naturalmente saem de instituições, né, que têm, vamos dizer assim, esse domínio do poder saber, né, que o Michel Foucault tanto faz alusão. Então, elas são consideradas dentro da teoria da argumentação como mecanismos comprobatórios contemporâneos de alto valor. Veja que hoje tudo é na base da pesquisa, não é na base do que o quem falou, mas a pesquisa ela pesa muito para a sociedade, ela pesa muito para a defesa. Às vezes você tem uma ideia de um pensador, mas você vê, por exemplo, a filosofia, a sociologia sendo muito subjugadas, não é? Você tem os fatos, mas na era da pós-verdade, era da opinião, os fatos também são muito subjugados. E você tem os números. O número, você pode até desconfiar do número, mas que ele mexe com você, ele mexe. Então, na teoria mais moderna da argumentação, os números têm um peso incrível. E aí, quando você vai fechar sua argumentação com eles, você vai no caminho certinho. Some-se a esse fator negativo o não reconhecimento de direitos. Esta negação que torna vulnerável a comunidade LGBTI e a comunidade negra. Resultado disso, no Brasil, mais de 50% de transexuais relatam ter sofrido algum tipo de violência e mais de 65% da população desempregada é negra ou parda. Conclusão, é a cruel situação de desamparo dessas camadas sociais alijadas do sistema político. Pronto! Professor, eu preciso dizer a origem dessas fontes? Necessariamente não. Você precisa ser convincente. Os números que você tem, eles precisam ter algum elemento de coerência. Como sempre sai no jornal que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, não é incoerente você dizer que 50% disseram ter sofrido algum tipo de violência. Como a nossa população negra, né, ela é muito subjugada, de fato, em diversas áreas, né? Não é estranho você apresentar um número também alto aliado a essa questão. Então, tudo que você vê a maior na mídia, todo dia, números acima de 50% ou em torno deles, não são estranhos para um julgamento, tá bom? Então, de olho. E aí, gente, qual é a importância da conclusão numa dissertação? Ora, a conclusão numa dissertação, ela tem dois propósitos. O propósito de reafirmação do seu ponto de vista, certo? Ou o propósito de solução, porque a dissertação, ela passou durante um bom tempo com você digladiando, não é degladiando, tá? Correto você falar digladiando. Você passou um bom tempo digladiando com um ponto de vista, você quebrou a estrutura durkheimiana, não é? De valorização de um coletivo. Então você quer falar sobre respeito à diversidade. Isso quer dizer que não existe sociedade ideal. Então você precisa reafirmar essa não existência, e aí você pode fechar só com isso, ou você pode reafirmar a não existência, vou colocar que tem um IO, e trazer um aspecto de solução. Como você está num concurso muito concorrido,
Olha que interessante, e aí eu falo para vocês, eu tiro o chapéu quando o aluno sabe fazer. O aluno foi a Habermas. Né? Quando ele fez essa proposta, ele entrou com o Durkheim, e lógico, nós aqui adaptamos a redação, já expliquei para vocês, né, o motivo, lá na aula de expressão, mas eu fui aqui a ideia de Habermas e fiz uma grande viagem, tá certo? Para entender essa questão do aluno. Durkheim escreve no início do século XX, Habermas é contemporâneo, século XX, tá certo? Da escola de Frankfurt, ou seja, muito pertinho de Durkheim. Então ele vai terminar encerrando, olha, é como se ele dissesse assim, eu trabalhei sim com dois teóricos contemporâneos que contradizem, fazem uma revisão histórica derrubando essa sua teoria. Eu trouxe números que hoje, não é, para um bom entendedor, eles derrubam essa sua teoria. E vou mostrar mais. Eu vou finalizar agora, amarrando as pontas entre introdução e conclusão, com um teórico contemporâneo seu, mostrando que nem na sua época isso era válido. Então, pronto, aí fica lindo. Contra tal sistematização de sociedade ideal, quem acredita no ideal de sociedade, uma sociedade em prol do coletivo? Durkheim, né? Que não reconhece a pluralidade social, você não reconhece. Habermas propõe o diálogo, olha a solução, gente. O diálogo como meio de negociação de direitos. Trata-se de um diálogo que precisa se afastar do ideal de dominação social e aproximar-se das diferenças por meio da inteligibilidade e da verdade. Pronto, fechou, lacrou, correr para abraço. É isso que é redação. É claro que eu falei aqui, não é? Muito de estrutura, tá, gente? Eu falei da primeira parte de estrutura, que é a composição de uma dissertação. Quais são os elementos de negociação que você precisa colocar sobre a mesa, como você começa e como você termina. Isso aqui é um modelo, isso aqui não é definitivo, é um modelo. No curso a gente vai trabalhar mais modelos, mas esse é um modelo. E aí no curso você pode escolher os modelos conforme o tamanho da sua perna. Ah, Júnior, esse modelo foi muito alto para mim. Eu vou pegar um modelo que começa do senso comum, eu achei mais fácil para lidar. Pronto, comece assim. E vai aumentando a sua carga de desafio. Porque para você ser feliz, você precisa aumentar a carga de desafio, não é? Como eu disse para você, esqueça o mundo lá fora, tá? Esse lá fora não te interessa, ele não te dá dinheiro, não te traz nada. Coloque a sua meta. Qual é a sua meta no concurso? A ser analista de alguma coisa, ser técnico? Nunca. Sua meta é financeira. Há algum problema você sofrer para chegar ao dinheiro? Não. É uma meta sua. Você quer ter dinheiro como seu vizinho tem, como o seu patrão tem. Parabéns para você. Que bom. Isso significa consciência, crescimento. Né? É claro que você fala assim, ah, mas dinheiro é muito uma coisa muito material. De vez em quando tem umas pessoas que têm vontade de mandar a pessoa para casa do catatal. Por quê? Porque dinheiro, gente, ajuda muitas pessoas. Tem pessoas que compartilham sua abundância, né? Tem pessoas que cuidam da família, que cuidam de si com base nisso, que trazem menos prejuízo para a saúde pública porque tem dinheiro. Então pronto, não é mesquinharia, é pensar grande. O mesquinho é você ficar pequenininho e só como se só existisse você no mundo. Então não, queira crescer. Coloque essa meta na sua vida, né? Tenha clareza do que você quer. Tente entender as coisas que você tem. Tem gente que vai falar sobre Charles Taylor sem ter nenhuma clareza. Se você ainda não está seguro, pegue outra estratégia até você se sentir seguro o suficiente, começar a tirar notas boas na redação, de modo que você queira. Agora eu quero compreender esse cara. Todo mundo compreende. Veja, eu não venho de classe média alta, de modo algum. Eu nasci vamos dizer assim, num bairro muito pobre, talvez o bairro mais pobre da minha cidade, tá certo? Eu nasci em Ubá, no bairro São Domingos, Rua 7, ou seja, a rua mais quebrada da minha cidade. E o que indica que eu cheguei a algum lugar? Por conta dessa coisa, você ter meta, e você ter clareza do que você quer, e você querer aumentar o seu desafio. É isso, tá? Com isso, quando as coisas começam a aclarar, você começa a ter resultado, você vai se tornando uma pessoa mais serena, né? Menos, como é que eu digo assim, menos ansiosa. Você começa a ver que você é capaz, a sua capacidade está sendo apontada e ela existe. É você que esconde, é você que luta contra você, tá certo? E aí você começa a ganhar o que na sua vida? Foco. O pessoal não pede para você ter foco? Foco não nasce do nada, não.
Foco nasce da meta, o que eu quero para mim, quando eu começo a compreender as coisas, quando eu começo a ter mais serenidade, vou trabalhar a minha serenidade. De uma hora eu trabalho a minha serenidade entrando, emburacando em remédio. Ora, se medicamento é a sua solução e foi passado para você por um profissional responsável, ok. Mas medite, pense em coisas positivas, esqueça, Instagram só tem notícia ruim, Facebook só tem notícia ruim. Todo dia que você abre, você tá girando no baixo porque alguma coisa está ruim está acontecendo por lá. Então não faça isso com você. No momento que você estiver se preparando para concurso, esqueça. Tudo aquilo é passageiro. O governo é passageiro, o carrão do outro é passageiro, mas a sua vida não. A sua vida ela passa conforme as suas horas e os seus minutos. Então, busque serenidade para você. A serenidade vai mostrar que você é muito capaz. E quando você começar a notar que sua nota está subindo, aí vem o seu foco. Você não vai querer mais se desgrudar disso aqui. Você vai se apaixonar pelo que você está fazendo. E foco só nasce de paixão. Enquanto você estiver sofrendo, não adianta, você não vai focar, tá bom? Gente, desculpa, falei demais. Falei demais. Eu vou pro próximo bloco para trazer mais uma dica ainda dentro de estrutura, tá certo?